Olá, meus amigos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Bom, nós vamos continuar o nosso conteúdo, né? Agora nós vamos iniciar o capítulo 4 do livro de vocês, que tem como título América Anglo-Saxônica, Espaços Econômicos. Vejam só, meus amigos, um pouco antes da gente entrar em quarentena, a gente falou um pouquinho sobre essa questão do continente americano, né? A divisão América Latina, né? Regionalização de América Latina, América Anglo-Saxônica, América do Norte, América Central, América do Sul, né? No entanto, nesse estudo aqui nós vamos utilizar a regionalização entre América Anglo-Saxônica e América Latina, né? No caso específico dessa aula, a gente vai falar só sobre a América Anglo-Saxônica, que é apenas os países do Canadá e dos Estados Unidos. Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar apenas dos Estados Unidos, tá ok? Em outro momento, nós vamos falar do Canadá. Tudo bem? Bom, essa divisão, como vocês sabem, ela tem os critérios históricos de ocupação, né? Critérios econômicos, tudo bem? Isso vocês lembram. Eu acho que até caiu na prova de vocês uma questão sobre essa. Bom, e aí tem esse mapazinho mostrando exatamente a América Anglo-Saxônica, que é os Estados Unidos, o Canadá, né? O Alasca faz parte dos Estados Unidos, o Havaí faz parte dos Estados Unidos, então fazem parte dessa América Anglo-Saxônica. Tudo bem, meus amigos? Então vamos lá. Os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é uma superpotência, vocês sabem disso. Ele é dono, ele é responsável por 24% da riqueza mundial, que é muita coisa. O Brasil não chega nem perto disso aí, né? A estrutura e o que permitiu, né, na verdade, hoje os Estados Unidos ele possui 24% da riqueza mundial. A estrutura produtiva é bastante moderna e diversificada, né? A presença de indústria com tecnologia de ponta, né? Vocês sabem que os Estados Unidos é referência nisso, principalmente se nós falarmos em indústria bélica, a indústria das armas, né? Enfim, é um país muito forte nesse quesito, nessa indústria. A grande participação no comércio mundial. Então, assim, nós estamos falando da maior potência, uma das maiores potências, se não a maior potência econômica do mundo, né? Por isso, eles têm tanta influência assim, no planeta. Então, vamos lá. Existem alguns fatores que ajudaram os Estados Unidos a chegar a esse patamar, né? Que é justamente o seu histórico no processo de industrialização. Alguns fatores ajudaram isso. Quais são esses fatores? Vamos lá. O mercado consumidor interno, eles têm um mercado bastante significativo, né? Grande, né? Os pequenos produtores agrícolas tinham renda suficiente para comprar mercadorias produzidas pela indústria, entendeu? Então, a riqueza, a própria economia interna deles fez com que a economia se tornasse pujante, né, a todo momento. Então, assim, o pequeno agricultor comprava produtos industrializados, né, da indústria. Isso era possível porque o pequeno agricultor detinha um recurso financeiro, um aporte financeiro bem significativo, tudo bem? A acumulação de capital, né? Veja só, a acumulação do capital originária de um modelo econômico voltado ao desenvolvimento interno. Justamente essa troca interna, esse mercado interno, favoreceu esse acúmulo de capital.
Os recursos obtidos com a agricultura, pecuária, mineração e tantas outras atividades econômicas eram investidos nessas mesmas atividades, né, no desenvolvimento do comércio, nas atividades secundárias como manufaturas e depois indústria, né. Numerosa mão de obra, né, representada basicamente por milhares de imigrantes europeus que iam para os Estados Unidos, né, atrás justamente de uma vida melhor. Fonte de energias abundantes, né, esse é mais um fator que contribuiu para essa industrialização americana. Fonte de energias abundantes constituídas pela força hidráulica de rios. Vocês sabem que os Estados Unidos eles possuem grandes rios, né, onde são construídas hidrelétricas, jazidas de carvão mineral, né, os Estados Unidos possuem, e também eles têm também grandes jazidas de petróleo. No entanto, a gente vai destacar um pouquinho mais lá na frente, eles não são autossuficientes, a produção que eles têm não é o suficiente para eles, né? Olha, outro fator, diversas invenções. Diversas invenções e diferentes aplicações técnicas que eram estimuladas pela livre concorrência entre os produtores, né? Esse foi mais um fator. Rede urbana, uma rede urbana bem diversificada, né? Próxima de portos, ferrovias ou hidrovias. Isso facilitou o escoamento da toda a produção agrícola, industrial, entendeu? Então, tudo isso foi importante para o desenvolvimento da indústria americana, né? Enfim, essa rede urbana ela facilitou melhor a circulação de pessoas, de mercadorias, entendeu? Então, tudo isso influenciou no desenvolvimento da indústria americana. Outra coisa, as guerras mundiais foram extremamente importantes. Como os Estados Unidos eles participam da guerra, no entanto, o seu território ele não está incluso na guerra. A grande verdade é essa. A guerra ela acontece na Europa. Bom, com a Europa praticamente destruída pós Primeira Guerra, pós Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ele surgem como grande fornecedor de produtos industriais, de produtos agrícolas, grande financiador da reconstrução, né, da Europa. Então, isso fez com que os Estados Unidos desenvolvesse cada vez mais a sua indústria, né, principalmente bélica, né? Então, as guerras mundiais foram muito benéficas para os americanos, né, para os americanos se desenvolverem como grande potência e superpotência. Esses fatores históricos eles fazem com que nós possamos entender, na verdade, todo esse poderio americano, né? Durante o período histórico, você vai entender porque eles chegaram onde estão hoje. Tudo bem? Investimento na área militar, não precisa falar. Nós temos hoje o Pentágono, nós temos ali no Vale do Silício também, grande investimento também na área militar, não apenas por uma questão geopolítica, mas vocês imaginam o investimento é extremamente alto e a todo ano aumenta cada vez mais o investimento nessa área nos Estados Unidos. Isso faz com que a economia deles se diversifique mais, fique mais forte ainda, né? Gere bastante emprego, né? Então é um grande fator para a industrialização e desenvolvimento americano. Fim da União Soviética, o mundo multipolar, né? Esse foi mais um outro fator. Vejam só, a União Soviética, quando a gente falou um pouquinho sobre isso, quando a gente estava falando sobre a regionalização do mundo bipolar. Como vocês sabem, houve a Guerra Fria e as grandes duas potências, os americanos e os soviéticos, eles polarizaram o mundo politicamente, economicamente e militarmente. Então, o investimento era alto em
ambas potências, né? Falando militarmente, falando de tecnologia, nesse período que a internet ela começa a se desenvolver, enfim, tantas tecnologias que nós usamos hoje no nosso dia a dia surgiram nesse período, né? No entanto, quando a União Soviética ela entra em declínio, sobra apenas uma potência, né? Militarmente falando, sobrou apenas os Estados Unidos. E o mundo ele deixa de ser bipolar e se torna multipolar. Se a gente levar em consideração a questão militar, o mundo é apenas só tem uma grande potência, que é os Estados Unidos. Claro que existe ali a Rússia, a China e tal, mas não chega aos pés dos americanos, né? Mas se a gente falar economicamente, nós temos um mundo múltiplo hoje, né? Nós temos a Europa, temos o Japão, temos ali o Sudeste Asiático, né? Os tigres asiáticos, que polarizam nessa questão econômica com os Estados Unidos, tudo bem? Isso faz com que o mundo o mundo ele vai passar por uma transformação, né, que seria o surgimento de blocos econômicos, né, uma nova forma dos países se organizarem, né, para justamente superarem suas dificuldades econômicas e até mesmo aumentar o mercado consumidor, aumentar a influência sobre outros espaços, né, proteger a sua economia, enfim, são várias formas dos países se organizarem, né? E uma delas é blocos econômicos, né? Também como acordos, enfim, tantos outros. Tudo bem, meus amigos?